valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Rui Carlos Chagas. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Nem todos. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu o monte a orar. Anotação de Lucas capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com que esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados, a um só tempo, para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja. Tomado de bons desejos, não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberam do além pronto as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 27 anos. Até hoje,
foram produzidas 1.446 edições. Programa Espírita Terceira Chamada Rádio Clube do Pará, Grupo RBA, tendo o compromisso de levar a você, querido ouvinte, esclarecimentos sobre as mais diversas atividades exercidas no mundo. Ciência, religião, filosofia, cultura. Afinal de contas, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos os seus filhos. Nós um dia seremos, sim, espíritos perfeitos. E para se ter a perfeição, é necessário se ter o conhecimento de tudo. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. E aqui o Terceira Chamada cumpre o seu papel, trazendo atualidades, aquilo que está viralizando, sendo comentado por nobres companheiros nossos que estudam sim espiritismo, para que você entenda que não existe o sobrenatural, que tudo é um processo de evolução, que o seu atributo da inteligência deve sim ser atiçado, nada de críticas destrutivas, mas críticas que possam construir o quê? O mundo interno de felicidades. Isso porque até o nosso próprio corpo de carne ainda não está totalmente perfeito, ainda tem órgãos aí que estão sendo ajustados dentro do ciclo de evolução. E falando em evolução, vamos à nossa primeira curiosidade, que é bastante interessante. Olha essa: pessoas felizes tendem a ter uma melhor qualidade de sono, o que contribui para o bem-estar geral. Por outro lado, a tristeza pode afetar o sono de maneiras diversas. Algumas pessoas podem sentir aumento no desejo de dormir, enquanto outras podem enfrentar dificuldades para adoecer. Então tudo depende da boa qualidade de vida. Tudo depende daquilo que você colocar na sua mente. E você quer colocar coisas boas na sua mente? Então vamos lá, porque ele também está entrando no meio do campo aqui para dar aquela palavra de otimismo. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino por Nonato França. Meu amigo, tá tudo bem? Tudo ótimo. Vamos deixar essas tristezas de lado? Com certeza. Então diga o que é que você tem a nos oferecer. É estudar a sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Vou repetir, que se reflete na sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção da nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook e YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque o movimento espírita está acontecendo, então você precisa ficar por dentro. Afinal de contas, são para mais de 8 bilhões de pessoas. Qualidade de vida aumentou. Então, os nossos expositores fazem visita a instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho da sua casa e você não está sabendo. Mas aqui no Terceira Chamada, a gente dá tópicos. Mas vamos lá ao endereço eletrônico da ADEPA. É ADE-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. E é da boa informação. E um detalhe, se você curtir,
o Instagram e o Facebook, automaticamente o algoritmo dessas páginas digitais, o que vai acontecer? Vai sempre mandar informações a respeito da doutrina espírita pela ADEPA. Então, viralize isso. Seja um propagador das boas mensagens. O próprio programa Terceira Chamada, ele é reprisado no YouTube. Então, perdeu a edição passada? Vá lá no YouTube da ADEPA, inscreva-se, assine lá, ative o sininho para você ficar antenado, não só no programa Terceira Chamada, mas outros programas de produção da própria ADEPA. Mas também queremos sinalizar alguns centros espíritas aí, que você pode estar aí ouvindo aí, olha, que aí mora no bairro do Telégrafo, famoso bairro do Telégrafo Sem Fio. Lá tem centro espírita, que é o Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica na passagem Dias Silva, número 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira. Palestra espírita lá toda quarta-feira às 19 horas. Toda semana tem atividade, então vá lá, a partir das 18h30 já tem gente lá, tá bom? Centro Espírita Lírios de Amor e Paz, lá no Conjunto Satélite, fica localizado a WE número 8, casa 535, na bucólica Ilha de Mosqueiro. Sempre estamos sinalizando aqui o Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira a partir das 19 horas. Colares, famosa cidade, terra dos discos voadores, que por sinal agora no mês de maio nós vamos fazer uma visita lá ao Centro Espírita Bênção da Paz, na cidade de Colares, que fica localizado na rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Meu querido amigo Rui Carlos, esta semana aonde o amigo vai estar? No dia 7, vamos estar na Casa Espírita Moura Maria, ministrando a palestra do mês, às 9 horas. E no sábado, no Centro Espírita A Caminho da Luz, no Conjunto Maguari, Alameda número 24, nós estaremos lá ministrando o tema do livro Palavra de Vida Eterna, Maneira de Orar. E aos sábados, ou melhor, aos domingos, sempre às 17 horas, nós disponibilizamos no YouTube que eu utilizo, ou então no Facebook também, Rui Carlos Chagas Chagas, o Evangelho no Lar, para juntos estudarmos e relembrarmos os benditos ensinamentos morais da doutrina dos Espíritos. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Grupo Sepla, mestre amigo. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve.
comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças pra vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda sempre em tua paz. E vamos de curiosidade. Chris Lang, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, com o QI estimado de 190 e 210, desenvolveu uma teoria chamada Modelo Teórico Cognitivo do Universo, CTMU. Nessa teoria, ele propõe que a morte não é o fim da existência, mas uma transição da consciência para outra dimensão, ou plano de existência. Além da compreensão usual, céu e inferno, Lang descreve a realidade como um sistema computacional, que a consciência humana ou alma é reciclada para um novo estado de existência após a morte. Ele acredita que a morte representa o fim da relação do indivíduo com o corpo físico, mas não o término da existência. Gente, vocês ouvindo aí estão dizendo, mas isso eu já sabia, mas isso já são comprovações científicas. Então, em vez de você ficar com medo da morte, por que não estudar o fenômeno morte? Por isso que surgem homens como ele, né, que vem estudando para a gente perder o medinho aí da morte. Tudo é evolução, as nossas emoções que nós sentimos. Esposo, esposa, pai, mãe, filhos, amigos, não se perde. Nós estamos em mais uma experiência no corpo de carne. Então a reencarnação já é um fato comprovado cientificamente há bastante tempo e agora vem surgindo essas mentes maravilhosas, dando mais luz à própria felicidade. Rapaz, e falando felicidade, hoje o homem tá danado, já tá me cutucando aqui. Palavras de otimismo com ele, Nonato França. O homem é o que pensa. Se você se insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e a sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, pesquisa, comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 25 de abril de 2026. Vencedor do Nobel diz que a humanidade não dura nem 50 anos. Meu pai do céu, Nonato França, Ricardo, o que é isso já? Diário Online, autor Letícia Correia, fonte UOL. O vencedor do Prêmio Nobel de Física, David Gross,
fez um grande alerta para o futuro da humanidade daqui a algumas décadas. Segundo ele, o mundo poderá enfrentar uma grande catástrofe humanitária em cerca de 35 anos. A previsão do físico foi feita durante uma entrevista no Live Science, no último domingo, dia 19, e se fundamenta, sobretudo, na possibilidade de uma guerra nuclear. Atualmente eu passo parte do meu tempo tentando dizer às pessoas que as chances de vocês viverem mais 50 anos são muito pequenas, devido ao perigo de uma guerra nuclear. Vocês têm cerca de 35 anos, disse. Ao ser questionado se a física chegaria a uma teoria unificada das forças fundamentais em 50 anos, respondeu: será que a humanidade ainda estará viva para ver isso? É uma estimativa bruta, mesmo depois do fim da Guerra Fria, quando tínhamos tratados de controle de armas estratégicas, todos os quais desaparecerão. Havia estimativa de 1% de chances de guerra nuclear por ano. As coisas pioraram muito nos últimos 30 anos. Como você pode ver, toda vez que lê o jornal, afirmou. E completou: não acho que seja uma estimativa rigorosa. Acho que as chances estão mais próximas a 2%. Isso significa uma chance de 1 em 50 a cada ano. A expectativa de vida, no caso, de 2% ao ano, é de cerca de 35 anos. Aí vem a análise espírita. Não é porque o cidadão ganhou o Nobel de Física que ele está realmente correto nessas estatísticas. Antes de nós entrarmos no ar, eu estava conversando com meu amigo Rui Carlos, aonde o Espiritismo ajuda. Nós ainda não temos a ciência completa. Nós somos estudantes deste planeta. Então tudo que nos chega aos ouvidos tem que ser analisado com critérios. Então, olha, eu acho bonito, né? Quer dizer, para o camarada ganhar o Nobel, né? Deve ser uma sumidade. Mas quando eu comecei a ler a matéria, Nonato França, eu fiquei, mas esse camarada não está acrescentando nada, só causando terror. E nós sempre aqui, Nonato, trazemos que o apocalipse não vai acontecer, porque assim seria ir de encontro à bondade de Deus, não é verdade? Já pensou, Nonato? Dando uma perspectiva, aí você vai conversar com seu neto e meu neto, nem adianta colocar na poupança, fazer aplicação, porque olha, o cara disse, mas não acrediteis em tudo, né? Pois é, Davi, fortalecendo aquilo que você disse no começo dessa matéria com relação à questão das verdades, nós espíritos temos essa conceituação. Toda verdade humana é relativa. Só a verdade divina é absoluta. Então nós não temos essas condições. Mas o nosso querido irmão aí, cientista, não é? Prêmio Nobel, ele dá essa estimativa. Essa estimativa não é certeza. Agora, é claro, ele está analisando dentro de uma lógica, né? Dentro de uma lógica humana. E isso é fato. Isso incorre em risco. E nós sabemos disso. Mas a doutrina espírita, ela tenta nos, não digo assim, amenizar o meio das nossas expectativas. Ela tenta nos conscientizar de que há um comando sobre isso. Todo um trabalho que está sendo voltado para a questão da humanidade, que somos todos nós, há um comando superior, não é? E há uma vontade, e vontade é ação. É claro que se contrabalança com a nossa, abre aspas, estupidez humana, no sentido de guerra, até mesmo a nuclear. Mas guerra sempre existiu, tá certo? Então, nós precisamos ser otimista e consciente. É isso que a doutrina espírita nos ensina, a buscar a nossa transformação consciente de que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Então, se acontecer, como afirma aí, mesmo no campo da explicativa, o nosso querido irmão aí, se acontecer, a responsabilidade é nossa. E Rui Carlos, é interessante que existe mente para tudo. Aí o camarada ele faz uma pesquisa, uma análise dentro de estatística, de observações e diz, olha, vai acontecer essa desgraça aqui, possivelmente. Eles sempre falam, engraçado que os cientistas eles sempre falam possivelmente.
Por outro lado, tem uma outra turma que analisa essa desgraça e faz o trabalho contrário. Começa a construir o quê? Vida. Começa a dar soluções a problemas. Vocês querem ver um exemplo? Com todo respeito a todas as autoridades, tudo é desafio, né? O grande caos que é o lixo em Belém do Pará. É um caos. E eu estava vendo uma reportagem que no Japão, o Japão sempre aquela sumidade. Eles estão descavando o lixo que eles haviam enterrado. Sabe para quê, Nonato? Para fazer subsídios elétricos. Incrível, eles estão descavando. Teve um período que eles cavaram, enterraram todo o lixo. Aí teve um maluco aí, desses cientistas do bem, é isso que eu chamo de cientista do bem, que descobriu que dá para fazer energia elétrica com todos os resíduos de lixo. E eles começaram a aproveitar todo o lixo. E aí ele está acabando o lixo lá, não tem mais lixo para fazer reciclagem. Aí disseram, não, mas nós enterramos em tal local um monte de lixo. Os caras estão cavando. Então, existem mentes que realmente o estudo é sério, mas sempre colocam o quê? O fim de tudo. Enquanto que existem mentes que pegam esses estudos e transformam em quê? Em coisas boas. É fascinante a evolução, né, Rui Carlos? Sem dúvida nenhuma. Olha, pelo menos, às vezes, quando eu estou perto do Rui, eu começo a falar as minhas desgraças, aí o Rui diz, olha, Rui, para com isso, Douglas. Aí ele já me conserta. Fale lá, meu amigo. Eu sempre vejo assim a questão das profecias, das previsões, sejam elas científicas ou religiosas, como uma ambulância que vai na via pública com a sirene ligada, tentando abrir o trânsito, digamos aqui na Almirante ou em qualquer parte da nossa grande Belém, dizendo para nós que a gente tem que sair na frente, senão o camarada que está lá dentro vai desencarnar antes da hora. Ou melhor, na hora, né? Porque ninguém desencarna fora dela. É um aviso. Então as profecias, elas são justamente essas chamadas de atenção para que nós nos preparemos e evitemos o conflito, o choque, o desencarne da pessoa que está doente na ambulância que está com a sirene ligada. Porém, nós vamos decidir se vamos ficar no meio, se não vamos sair, o camarada vai desencarnar na ambulância, ou se nós vamos sair por caridade e deixar de passar. Assim são as previsões das nossas vidas. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, numa determinada passagem, diz assim que nós estamos melhores que 100 anos atrás. E estamos. Nós não podemos ter um lado só negativo das coisas. Eu me lembro do personagem do Hanna-Barbera, que era o Lipe e o Hard, era a hiena e o leão da montanha. Então, o Hard, todo o tempo ele estava vendo terremoto, tempestade, chuva, chuva de granizo, e o tempo estava maravilhoso. Ele dizia, já vem a chuva, já vai cair na minha cabeça. Ele vivia reclamando, e é interessante a frase dele, ó vida, ó azar. E nós não podemos pensar assim, nós temos que ser positivos. Respeitada a ideia do nosso irmão cientista, nós estamos mudando, começando de dentro de nós, a deixarmos de apertar os botões de desequilíbrio que fazem nós pararmos, e nós temos que evoluir, nós temos que crescer. Pois é, meu querido ouvinte, então analise todas as informações que chegam aos seus ouvidos e aos seus olhos. O Diário Online cumpre o seu papel, traz a notícia, mas a filtragem é a sua inteligência que vai dar. Então fique sempre de olho, tanto nas informações boas, mas também nas soluções que estão surgindo aí e que são as mais diversas. Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore, eu disse música, Grupo Tucupi, Carimbó da Vigia. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia.
saudade, não esqueço da Dona Maria. Ô vigia, ô vigia, terra boa, tô com saudade, não esqueço da Dona Maria. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada, de manhã no sair do sol, comi gurijuba de caldeirada. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Porto Salvo, Santa Rosa, ô lugarzinho pai d'égua. Terra boa, tô com saudade, não esqueço da Dona Maria. Ô vigia, terra boa, tô com saudade, não esqueço da Dona Maria. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada, de manhã no sair do sol, comi gurijuba de caldeirada. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Grupo Tucupi. Foi onde dancei carimbó, rasgando a madrugada, de manhã no sair do sol, comi gurijuba de caldeirada. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso, é pro lado daí da vigia. Ô Dona Maria, ô Dona Maria, carimbó só se dança gostoso. E vamos a mais uma curiosidade. Tá vendo só? Não existe fim do mundo, não. Tem gente aí que fica alertando. Ricardo, eu gostei do exemplo aí da ambulância, né? Você foi demais, né? Então tem sempre gente aí sinalizando que pode, não pode acontecer. Saia da frente, saia da frente. E olha essa, um estudo da Universidade College de Londres revelou que cada cigarro fumado reduz em média 20 minutos da expectativa de vida de uma pessoa. A pesquisa encomendada pelo Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido indica que homens perdem aproximadamente 17 minutos por cigarro, enquanto mulheres perdem cerca de 22 minutos. Então, olha aí. Então, faça aí que nem o meu amigo. Tá vendo que o cigarro tá fazendo mal? Saia da frente. Faça aquele trabalho de disciplina para você viver muito mais lindo e linda, maravilhosamente. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele. Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por Nonato França. A cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interesse em sua maneira especial de agir, de pensar. Não temos o direito de interferir na vida de ninguém. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso.
ouvinte da Rádio Clube do Pará. Quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, a histeria coletiva, questão 474. Desde que há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de 2 espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa forma paralisada? E eis a resposta dos imortais: sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre a consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. E aí, eu vou começar na realidade pelo Rui Carlos. Rui Carlos, você se lembra que a gente estava conversando antes de entrarmos no ar? A questão da responsabilidade do espírito para com o seu próprio corpo de carne? Então, sim, há sim aquela intromissão por parte de alguns espíritos que atuam diretamente no nosso corpo. Sim, como diz Kardec aqui, sem dúvida nenhuma, isso acontece. Por outro lado, só acontece com a nossa permissão. Chamando a atenção que nós devemos o quê? Vigiar e orar. Vigiar e orar. Né? Suas considerações. É interessante essa questão dessa expressão que muita gente usa equivocadamente, orar e vigiar, a ordem é vigiar e orar. E eu disse assim, que vigiar, o nosso comportamento é como se nós fôssemos um jacaré que dorme com o olho aberto e outro fechado, né? Porque na hora que a presa chega, ele pensa que ele está dormindo e a bocanha presa porque ele está acordado. Então nós temos que estar atentos às vibrações que estão ao nosso redor, que às vezes são sutis. E numa época que nós somos chamados a, quando abrimos um tablet, um celular, nos vemos à vista com qualquer tipo de situação que nos conduza ao desequilíbrio, temos que ter o cuidado para evitar e não nos degustarmos de coisas que realmente são perniciosas às nossas mentes. Isso não significa que nós devemos abandonar toda a tecnologia que está ao nosso redor. Não, ao contrário, devemos acima de tudo usá-la com controle. Então a vigia é muito importante, a nossa mente é muito importante, porque nenhum de nós é tomado sem que permita. Inclusive o livro dos Espíritos diz assim, né? E Kardec pergunta, e se você resistir a esses assédios, a esses envolvimentos que é natural no mundo de provas e expiações, como diz Kardec, pulula em torno do planeta dos maus espíritos por causa da inferioridade moral dos seus habitantes, está lá Kardec falando isso no Evangelho. Então ele pergunta, e se persistir esse envolvimento, esses pensamentos, o que é que vai acontecer? Aí os espíritos respondem, o que tu queres que eles façam? Eles vão embora, porque tu fechastes a mente, tu fechastes a porta e não permitiste que eles invadam. É muito importante esse trabalho, que não nos torna pessoas omissas do mundo. É como diz Jesus, eu não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. A nossa vigia permanente para evitarmos qualquer tipo de envolvimento que nos conduza ao campo da ignorância. Muito bem, Nonato França, sempre aquelas palavras filosóficas. Eu gosto de ver o Nonato porque ele destrincha tanto a pergunta como a resposta. Diga lá. Já vamos começando pela ideia de possessão no sentido de subjugação, não é?
E aí o próprio Kardec, na sua pergunta, ele dá uma diferença e ao mesmo tempo ele diz que não há essa condição de possessão no domínio do corpo. Aí eu me lembrei, com todo respeito, a ideia que se tem: sai desse corpo que não te pertence, não é mesmo? Mas tudo bem. Então, sem dúvida, como ele diz aqui, a verdadeira possessão nesse sentido é de subjugar. E subjuga exatamente pelo domínio da vontade que o outro não tem. E aqui Kardec chama de fraqueza. Então não é a fraqueza do corpo, queridos irmãos, é a fraqueza moral. Mas ao mesmo tempo ele vai lá no final e diz que muitas das circunstâncias que acontece isso, precisa-se muito mais de médico do que verdadeiramente de um tratamento outro que nós chamamos de tratamento espiritual. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque sempre há aquilo que vocês no início ali da nossa conversa, por trás dos bastidores, estava falando nesses questionamentos, a simbiose. Sim. Ela é muito importante que a gente entenda, porque até mesmo dentro do espiritismo e do mundo espiritual, nem sempre se recomenda se tirar essa circunstância de possessão, porque digamos assim, a vítima, no caso, ela vai sofrer por sentir já a necessidade de continuar sendo obsediada. Então, essas circunstâncias que o Espiritismo nos dá uma clareza de ideias e de sentimentos e pensamentos com relação à obsessão. Há sim a obsessão, mas há também a libertação. E sempre começando e terminando por nós. Nós devemos ter o controle total do nosso ser. Afinal de contas, nós somos único em todo o cosmos. Nonato França é único, Rui Carlos é único, Douglas Lopes é único. Então nós devemos entender a nossa individualidade e buscar sempre o conhecimento. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com o grupo Ame Compromisso, fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar. E eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. E meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui.
ir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, 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 Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, os portões de chegada. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Os portões de chegada. Cada abraço daqueles guarda uma história diferente. Cada reencontro daqueles revela um outro mundo, uma outra vida, diversa da nossa, da sua. Se você nunca teve a oportunidade de observar, por mais de 5 segundos, todas aquelas pessoas, desconhecidos numa multidão, esperando seus amigos, seus familiares, seus amores, não tenha medo de perceber da próxima vez a magia de um momento, de um lugar. Falamos dos portões de chegada de um aeroporto, um desses lugares do mundo onde podemos notar claramente a presença grandiosa do amor. Invisível, quase imperceptível, ali ele está com toda a sua sublimidade. Nas declarações silenciosas de um olhar tímido, no calor ameno de um abraço apertado, no breve constrangimento ao tentar encontrar palavras para explicá-lo, na oração de 3 segundos elevada ao alto, agradecendo a Deus por ter cuidado de seu ente querido que retorna. Richard Curtis, que assina a produção cinematográfica de nome Love Actually, traduzida no Brasil como Simplesmente Amor, traz essas cenas com uma visão muito poética e inspirada. O autor oferece na primeira e última cenas do filme exatamente a contemplação dos portões de chegada de um aeroporto e de seu belíssimo espetáculo representando a essência do amor. Ouve-se um narrador nos primeiros segundos confessando que toda vez que a vida se lhe mostrava triste, sem graça, cruel, ele se dirigia para o aeroporto para observar aqueles portões. E ali encontrava o amor por toda parte. Seu coração alcançava uma paz, um alívio, em notar que o amor ainda existia e que ainda havia esperança para o mundo. Isso tudo pode parecer um tanto poético demais para os mais práticos, é certo. Assim, a melhor forma de compreender a situação proposta é a própria vivência. Sugerimos que faça a experiência de, por alguns minutos, contemplar essas cenas por si mesmo, seja na espera de aviões ou outros meios de transporte coletivos. Propomos que parta de uma posição mais analítica de início, com algumas pitadas de curiosidade. Que grau de parentesco possuem? Há quanto tempo não se veem? De onde chegam? Ou, quem sabe, sobre outros? Que histórias têm para contar? O que irão narrar por primeiro ao saírem dali? Sobre a família, sobre a viagem, sobre a espera em um outro aeroporto? Ao perceber lágrimas em alguns olhos, questione: de onde elas vêm? Há quanto tempo não se encontram? Que felicidade não existe dentro da alma naquele momento? Por fim, reflita: por quanto tempo aquele instante irá ficar guardado na memória? O
instante do reencontro. Tudo isso poderá nos levar a uma analogia final, a uma nova questão. Não seria a Terra um imenso aeroporto? Um lugar de chegadas e partidas que não param, constantes, inevitáveis? Pensando nos portões de chegada na Terra, lembramos dos bebês que abraçamos ao nascerem, com este mesmo amor daqueles que esperam num aeroporto por seus amados. Choramos de alegria, contemplando a beleza de uma nova vida. E muitas vezes este choro é de gratidão pela oportunidade do reencontro. É um antigo amor que por vezes volta ao nosso lar através da reencarnação. Pensando agora nos portões de partida, inevitavelmente lembramos da morte, da despedida. Mas este sentir poderá ser também feliz. Como o sentimento que invade uma mãe ou um pai, que dá adeus a um filho que logo embarcará em direção a outro país, a fim de fazer uma viagem de aprendizagem, de estudo ou profissional. Choram sim, de saudade. Mas o sentimento que predomina no bom coração dos pais é a felicidade pela oportunidade que estão recebendo, pois têm consciência de que aquilo é o melhor para ele no momento. Vivemos no aeroporto Terra. Todos os dias milhares partem, milhares chegam. Chegadas e partidas são inevitáveis. O que podemos mudar é a forma de observá-las. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos usar o atributo da inteligência, vamos usar a capacidade que cada um de nós tem de produzir energia. Afinal de contas, Jesus Cristo já disse: vós sois deuses. O que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais, nos colocando no sinal de somos também co-criadores. Deus cria e nós somos seus filhos, nós somos co-criadores de tantas vidas aí. Mas às vezes eu estou meio assim cansado, meio desiludido com a vida. Não faça isso, não permita, não abra canal de comunicação a espíritos que já estão do outro lado lá sofrendo e querem que você caia na mesma vibe. Não. Tanto é que Jesus recomenda que a gente converse com o Pai, e Ele não colocou distância. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Veio a doutrina espírita nos mostrando o mundo espiritual com muito mais clareza e dados científicos. Temos sim irmãos nossos, familiares do passado, de outras existências que estão ali torcendo para que a gente vença uma reencarnação. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido. Sintonizar, orar por aqueles que amamos tanto, mas também orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Isso são recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo. E você pensa que está sozinho neste levante? Que nada, continua conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei, e Lúcia Vanderlei também, todos na Marambaia, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice,
Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura. Só que hoje eles estão em Salinópolis, Pará, antenado, ligado, plugado pela Radiosnet. Olha só, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo, Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Nonato Cavalcante, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cachadro, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Guilherme de Oliveira, petição de companheiro. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Petição de companheiro. Senhor Jesus, diante das boas obras, quando eu não tenho amor bastante para solucionar-lhe os problemas, induze-me a doar do que eu esteja usufruindo, a fim de auxiliar-lhes a execução. Quando me faltem disponibilidades para isso, ensina-me a entregar-lhes as horas possíveis de meu próprio trabalho. Quando o meu tempo estiver tão ocupado pelos encargos que me deste, auxilia-me por misericórdia, para que eu consiga dedicar a possível atenção aos companheiros que as realizam, encorajando-lhes o ânimo e abençoando-lhes as tarefas. Entretanto, quando essa oportunidade não me favoreça, ensina-me a orar em silêncio pelo êxito dos amigos que se consagram à realização de teus princípios. Ainda assim, amado amigo, quando os meus débitos na existência forem tão grandes que me sinta transitoriamente escravizado às obrigações de que necessito em favor de minha própria quitação à frente das leis de Deus, ensina-me a sorrir para quantos te servem, agradecendo-lhes o trabalho e a presença, até que eu possa, igualmente, aprender a servir. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Rui Carlos Chagas e Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes.
Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo por ele, Nonato França. Abramos o coração ao sol da prece e rogamos ao Pai nos conceda a visão. Chico Xavier. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres. Glorificado sejas para sempre, Senhor.